Meus irmãos, quero saudar a todos que é a paz do Senhor. Quero falar algo. Desde pequeno, o homem é ensinado o seguinte: hoje mudou muito, mas quem é antigo, né? Ele sabe que o homem era ensinado que o homem não chora. Apanhou na rua, tem que revidar lá, porque se chegar em casa, apanhava em casa. Ou seja, era ensinado o homem desde pequeno que ele tinha que ser forte. Ele não podia demonstrar suas fraquezas, né? Sempre existiu isso, sempre foi assim. Os tempos antigos, você vê que os soldados antigos, como soldados romanos, os homens que iam para a guerra, ele não podia demonstrar fraqueza. Ele tinha que mostrar para a família dele que ele amava ir para a batalha, porque ele era forte, ele não sofria. E quando esse homem sofria, ele sofria calado, ele não podia demonstrar seu sofrimento. Nos dias de hoje não é porque criaram a geração Nutella, é porque criaram a imagem que o homem não pode sofrer, homem não pode chorar e homem não pode sentir dor. O que eu quero dizer com isso? Nos últimos dias, irmão, nós vemos muitos relacionamentos, né, sendo acabado. Nós vemos muitos homens desistindo da sua própria vida, justamente por conta das suas fraquezas internas. Porque ele não pode demonstrar suas fraquezas. E muitas das vezes sua companheira que está ali, ela não sabe o que ele passa no dia a dia, não sabe o que ele passa no trabalho, no cotidiano. Porque ele tem que demonstrar que ele é forte. E muitas das vezes ele se cala, muitas das vezes ele solta ou fica nervoso, e isso acaba atrapalhando a relação. Mas os dias que eu quero falar, as coisas que eu quero falar é que as mulheres que são casadas, elas precisam olhar mais nos olhos do seu esposo. O homem não gosta de chegar em casa, irmãos, e falar como foi o seu dia. E ele gosta de sentar e descansar. Muitas vezes ele queria muito deitar no colo da sua esposa, como ele deitava no colo de uma mãe. Nem sempre era assim. Porque você sabe que um filho, quando era criado por um pai, levava ele para a roça e ele tinha que descer a enxada, trabalhar no sol, porque ele tinha que ser homem. Ele não podia acordar até tarde, porque ele tinha que ser homem, tinha que ensinar a trabalhar, a se defender desde cedo. Porque criavam um homem. E eles esqueciam que esse homem também tinha sentimentos, esse homem também sofre. Mas o pai foi ensinado assim, a ser durão, a ser duro, a ser aquele, como se diz, carrasco dentro de casa. E os filhos começaram a criar assim. Hoje, a geração de hoje, a mãe passa a mão na cabeça dos filhos que são homens, e esses homens não conseguem suportar as dificuldades da vida quando ela vem. E o que é que eles fazem? Eles tiram sua vida. Os antigos não, eles se calam, ficam depressivos. Eu vi um vídeo onde na China pegaram alguns alunos no Dia dos Pais e fizeram um vídeo mostrando para os alunos como era o trabalho dos seus pais, que até então eles não sabiam. Então mostrou o pai quebrando pedra, mostrou o pai trabalhando na obra duro, mostrou o pai comendo na marmitinha, e muitas crianças olharam ali e choraram. O que eu quero dizer? Muitas das vezes a esposa sabe qual é o trabalho do marido, mas ela não sabe o que ele faz, não sabe o que ele passa. Não sabe o que ele passa, quantos ônibus ele pega, o tanto que ele demora a chegar, o que ele aguenta no trabalho, o que ele aguenta com o patrão e tudo. Ela não sabe. Não tem coragem de falar, vou tirar um dia, vou trabalhar com meu esposo para ver. Nós não somos como aquela série Todo Mundo Odeia o Chris, que é como o Júlio, que tem 2 empregos e aguenta calado os insultos e a ofensa que a esposa faz com ele, porque ela não trabalha e admira que o marido trabalha em 2 empregos, mas tem que fazer tudo para ela, e ele teme aquela esposa. E não seria assim, porque ela tem que honrar aquele marido dentro de casa, principalmente diante dos filhos. E as mães de hoje, as mulheres de hoje, têm deixado de honrar mais os filhos do que o esposo, que sai cedo, que chega tarde, que coloca comida na mesa e muitas vezes perde o direito de falar algo com o filho ou de corrigir o filho. E aquele filho corre sempre para a mãe porque sabe que a mãe passa a mão na cabeça. E aquele menino, ele não cresce sendo um homem, ele cresce sendo um qualquer. Um menino que chora por qualquer coisa, que desiste por qualquer coisa, que não avança, porque o psicológico dele fica abalado, porque ele pensa que vai ter sempre alguém para proteger ele como a mãe, mas ele não vai ter a mãe a resto da vida. Uma mãe que não ensina a arrumar a casa, que não ensina o menino dobrar uma coberta, lavar uma roupa, e o menino não pode fazer isso. E quando o pai exige isso, deixa o menino. Deixa o menino que acorda tarde e que dorme tarde, que passa o dia no celular, ele não aprende a ser homem. Mas ela tem que ensinar aquele menino a trabalhar as suas dores, porque quando vêm as dificuldades, as tempestades, aquele menino sucumbe. Ele se afoga no seu próprio choro. Os homens antigos, eles não choravam por fora, mas choravam por dentro.
Existem homens fortes que vivem chorando por dentro com a alma. E como é esse choro? É através do silêncio. Ele se cala, é através, às vezes, do nervosismo, ele fica nervoso. Porque ele queria que a pessoa que está do lado dele compreendesse a dor dele apenas com um gesto. No dia de hoje você não vê um marido chegar em casa cansado e muitas das vezes receber um abraço ou um beijo da esposa. Muitas das vezes ela já está sentada esperando ele para reclamar por que ele chegou tarde. Muitas das vezes ela já está esperando ele, sabendo que foi o dia do pagamento, fala, tem umas contas aqui para pagar. Ela não lembra que ele passou o dia todo trabalhando e queria apenas tomar um banho, jantar e descansar. Não tem aquele tempo, não tem o tempo para falar. E o homem, ele precisa disso. O homem não é aquele tipo que senta no sofá e quer falar como foi o dia dele, ele fica calado. Ele passa por luta, humilhação e ele se cala. E o pior é quando aquela humilhação vem de alguém próximo a ele. Ele não tem o que fazer, principalmente quando ele sabe que se ele contar para a esposa, ela não vai ficar do lado dele. Isso chama-se ver só. E aí é nesse momento que o diabo trabalha. Você vai ficar nesse relacionamento? E aí ele traz outra de fora. Que no começo, aparentemente, te dá carinho, dá atenção, né? Eu ajudei uma pessoa num relacionamento que o homem foi embora. O marido foi embora. E no decorrer do tempo que eu fui conversando com a esposa, ela falava que fazia tudo, mas não tem como enganar Deus. E eu disse, tem algo errado, esse marido não foi embora à toa. E aí até que ela contou, não, ele voltou para as drogas e tal. E eu disse, não, esse marido saiu por alguma coisa, pode falar, Deus está me incomodando. E aí ela falou, tem mais de meses, Messias, que eu não tinha nada com ele. Eu não lavava a roupa dele. Eu não cozinhava, eu nunca lavei uma roupa dele, em 10 anos de casado. Ele que tinha que lavar. Eu não fazia comida. Sabe, não é que a mulher tem que ser empregada, mas esse homem estava lá fora trabalhando. Esse homem buscava o sustento para dentro de casa, e aí ele ainda tinha que lavar a roupa e passar a roupa dele. Esse homem ainda tinha que cozinhar, e ele aguentou 10 anos. Muito tempo. E aí, quando vem a mulher priva o corpo dela, porque a Bíblia nos orienta acerca disso, ele pegou e achou uma no trabalho. E por incrível que pareça, aquele achou no trabalho, essa mulher cuidava desse cara de uma forma tão tremenda, que lavava, passava, cuidava dele, ele chegava, estava tudo pronto. Porque ela reconhecia que esse homem estava lá fora trabalhando, se esforçando, e merecia chegar em casa e está tudo pronto. Não é que ela era empregada ou escrava, era o reconhecimento, a gratidão de um homem que estava trazendo o sustento para dentro de casa. Eu sei que tem muitos homens que, por mais que a mulher trata bem, ele vai errar. Sabe por quê? Porque ele é carne, ele é ser humano. E eu não estou aqui defendendo. E muitos não vão reconhecer. Mas se você quer manter seu relacionamento, e você tem que entender que você é só uma sua carne, você tem que sentar e parar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu gostaria que fizesse isso comigo? Porque eu entendo que tem homens que chegam em casa e não falam com a mulher, não trata bem, não dá um beijo, não fala nada, eu também entendo. Mas eu quero dizer para você, mulher, que o poder está todo na sua mão, de manter o padrão desse relacionamento. Não um padrão que a sociedade vai ver e vai falar que está tudo bonitinho, porque não existe casamento perfeito. Mas eu quero chamar a atenção das mulheres para isso. De que muitas vezes o cara está lá trabalhando como pedreiro em obra, olha o que esse cara passa na obra. Olha o esforço que esse cara gasta, a energia que ele gasta. Olha o cara que trabalha na rua como gari, correndo o dia todo atrás do caminhão para jogar o lixo. Olha o que ele faz na madrugada. Olha o cara que trabalha como policial, como segurança, como tudo, que põe a vida dele em risco para defender um patrimônio que não é dele. Mas tudo isso para levar o sustento para dentro de casa. Olha aquele cara que trabalha em cima das torres, arrumando torre de TV, torre de televisão, essas coisas tudo, torre de telefonia. Aquele cara que trabalha na energia, correndo risco o dia todo, porque o trabalho do homem é sempre arriscado, mas tá cheio de mulher dizendo que quer direitos iguais, mas ela não quer descarregar o caminhão de cimento. Não, ela não quer trabalhar nas cavernas cavando lá para achar carvão. Ela não quer trabalhar naquela obra dura e pesada, não. Ela quer os direitos iguais. Que direitos iguais é esse? Porque o homem desde o princípio foi ensinado assim, não era a mulher que ia para a guerra, era o homem. Hoje mudou muita coisa porque era o homem que era obrigado a se alistar no exército. O homem que já serviu o exército, porque eu já servi, você é humilhado o dia todo, de ponta a ponta. É humilhação atrás de humilhação e o homem não aceita muito isso. Então, eu queria muito que a mulher, ela refletisse que está na mão dela trazer paz
e conhecimento para dentro do lar. Ver o que é certo e o que não é, porque o marido é uma autoridade dentro da casa. E se seu filho erra, deixa o marido corrigir. Se ele exaltou, passou do ponto, chama ele num canto. Se ele chegou, não quis conversar nem nada, deixa ele calado, deixa ele em silêncio, mas não deixa de dar um abraço nele. Às vezes a gente pensa que porque o cara é durão, ele não precisa abraçar. Mas Deus falou para Josué para ele ser forte e corajoso. Mas Deus disse isso para Josué porque queria informar para Josué que ele não estaria sozinho na batalha. Deus deu essa orientação para mostrar: Josué, eu vou estar com você o tempo todo. Então, para que o marido seja forte e corajoso, ele tem que saber, ele tem que ter a mulher do lado. Ele tem que mostrar que ela está com ele o tempo todo. Não é aquele lado: quem é essa? Quem é aquela? Que telefone é esse? Ela quer uma mulher que confie. E por mais que ele erre, ela vai lá: ó, você errou, você falhou, vamos conversar nesse ponto. E hoje eu vejo isso. Sentimentos acabando, relacionamentos se acabando. Não é por falta de amor. Não é. É por falta de cumplicidade, compreensão. E aí acaba-se os beijos, o abraço, relacionamento sexual já não existe. E o diabo, ele vai colocar outra lá fora. Vai colocar outro lá fora. E assim vai. A gente tende a dar valor somente quando perde. A gente só faz a homenagem para quem ama somente no dia do velório. A gente só lembra de presentear somente como a data é comemorativa. E a gente aprendeu isso. Homem não chora. Se chorar, é frouxo. E que mulher nasceu para ficar em casa, cozinhando, passando e cuidando. E não é isso. Tem que ter diálogo. Agora a mulher, ela tem que analisar. Porque tem mulher que o marido não investe. Mas tem mulher que tem que analisar. Ele investe em você? Investe no relacionamento? Investe no tempo? Se ele faz isso, você está sendo egoísta em alguns pontos e não reconhecer. Se ele não faz, chama atenção para isso. Mas isso não é motivo para um término de um casamento. Devemos deixar que Deus coloque um ponto final e não nós. Em tudo Deus coloca reticências. Ele quer que continue, mas haverá um momento que a gente deve fazer prova dele. Me mostra, Senhor, se o Senhor não tem mais isso. Porque minha parte aqui eu fiz, agora eu estou entregando essa para o Senhor. Deixa Deus resolver, mas lembre-se: homem sofre, homem chora, homem sente dor, homem fica depressivo e homem fica doente. Não é porque ele não quer ir no hospital, é só porque é o caráter de machismo. Eu não posso, eu não faço isso. Deus abençoe e lembre-se: quando Deus disse a Josué para ser forte e corajoso, era para lembrar para Josué que Deus estaria com ele o tempo todo. E se você quer ter um marido forte e corajoso, ele tem que ter certeza que tem você do lado dele o tempo todo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.